Colocando aqui para gravar. Deixa eu ver aqui. Tem que admitir. Boa noite, Luiz. Evandro Luiz. Boa noite, Marcelo Nunes. Tem mais um entrando. Deixa eu ver se aqui no microfone. Tá ok. Estão me ouvindo aí? Tá certinho? Sim. Joia. Como é que vocês estão agora com essa expectativa do novo curso? Começar um curso de mecânica de manutenção de aeronaves. Vai entrar o José Paulo. Fabrício. Boa noite, José Paulo. Boa noite. Tudo bem aí? Tudo bom? Tudo jóia. Tá na expectativa? Não, né? É isso aí. Pensar em coisa boa. A matéria é gostosa de trabalhar. Não é coisa difícil, não. Eu tava dando uma olhadinha isso. aqui. Eu também estou com a apostila aberta aqui. No momento eu vou colocá-la para a gente ter uma visão dela na aula, que ela está sendo gravada a aula. E aí, conforme a gente vai passando pelo apostila, uma hora eu vou tirar ela da apresentação, trazer vocês aqui na lousa. Que tem coisas que é interessante acompanhar, tanto na apresentação da apostila, quanto fazer também na questão de ver aqui na lousa como é que funciona isso. É coisa bem tranquila de desenvolver, não é coisa difícil, não. É basicamente uma recordação, né? Do que vocês já fizeram do ensino fundamental até o ensino médio. É bem uma caminhada assim de avaliar o que a gente já sabe, o que a gente precisa recordar, porque tudo que você vai ver de matemática hoje, ou melhor, nesse período que temos aí com aulas, e mais a questão da ciência da natureza, todos eles são utilizados dentro do curso. Então, tudo que vocês vão ver em matemática e ciências da natureza, vocês vão ver durante o resenha do curso. Desenho, questão de fluidos, questão de elétrica, um monte de coisa. Então, vocês vão ter uma gama de informações, vamos dizer assim, um bolo bem pesado agora, só que depois vocês vão usar só as fatias desse bolo futuramente. Certo, certo. Certo? Tem mais gente para entrar, será? Bom, eu vou começar aqui puxando, me apresentando. Sou o professor Éder, professor de matemática, de matemática e física há quase 30 anos já. Trabalho com a SkyLeader desde 2011, fazendo freelancer. E o pouco que eu posso dizer é que o curso de mecânica de manutenção é bem interessante. E vocês vão ver aqui de matemática, é tudo para que vai desenvolver dentro da parte técnica, assim, de estudo. Então você analisa assim, eu vou trabalhar com esses cálculos, essas ideias, esses formatos de matemática, mas todos voltados para a área técnica. Então tudo que você observar, você analisar, vai estar sempre envolvido para isso. Nós vamos começar aqui, vou trazer a apostila aqui para a gente. Onde ela está aqui.
Mais uma coisinha interessante. Sempre que eu falo para todas as turmas que eu começo a trabalhar com, seja matemática ou seja questão de física, de ciências da natureza. Tá vendo o livro bem limpinho assim, né? Só que o livro limpo não quer dizer muita coisa para gente. Então, o que que eu costumo dizer, fazer? Marcar. Então, você, no caso aqui, eu vou usar o marca-texto e vou marcar o que a gente vai trabalhar, marcar algumas situações. Se possível, anota alguma dúvida, coloca para gente, expõe para gente. Bom, então nós vamos começar aqui com matemática, que é o segundo módulo do livro que vocês têm. Porém, é uma, como fala lá, é uma forma, é o primeiro tópico que a gente trabalha com o curso de mecânica. Então, nessa condição, nós temos assim, começar com aritmética. O que que você entende, o que que você lembra de aritmética? O que que a gente recorda de aritmética para a gente desenvolver? Elas são aquelas condições de trabalhar com os símbolos e as operações básicas. Adição, subtração, multiplicação, divisão. Todos eles têm as suas formatações. Então, na operação soma, essa é a formatação dele. Então, eu tenho lá um número, mais outro, mais outro, mais outro. O que que isso significa? Cada número na adição, ele é chamado de parcela. Então, toda vez que eu tenho lá um número somado com outro, eu chamo de parcela 1, parcela 2, não importa quantas tiver. Então, todos eles são chamados de parcelas. O resultado é chamado de soma ou total. E na adição nós temos o quê? As propriedades. Para que servem as propriedades? Para facilitar o trabalho com essas parcelas. Então, nós temos algumas propriedades que são bem interessantes. Como aqui, por exemplo, propriedade da soma. Quais são as propriedades da soma? Bom, eu posso somar os números um em sequência do outro. Mas aí você analisa. Eu vou pegar um por outro, mas eu não posso pular esse aqui para obter logo um número múltiplo de 10? 10, 20, 30, 40, 50? Deve pular. E quem me garante essa possibilidade? Quem me garante essa facilitação? A comutatividade. A ordem das parcelas não altera a soma. Então, você tem lá, você viu inicialmente aqui, que estava 25, 76, 2 e 43. O que que ele fez aqui? Colocou 2 à frente, colocou 25 no fundo. Vai alterar o resultado? Não, continua sendo a mesma coisa. Então, aqui você pode fazer esse trabalho, que o resultado vai ser sempre o final que deu no começo, 146. Se eu quiser mudar de outra maneira, juntar o 2 com 43, depois com 25, também pode. 2 com 43, você tem 45, mais 25, você vai ter 70, com mais 76, você tem 146. Então, essa é a propriedade que nos facilita a trabalhar com a soma de maneira fácil para a gente. Você não ficar perdendo tempo com situações que ele possa nos atrapalhar. A segunda propriedade é associativa ou associatividade. O que quer dizer? Com a soma de 3 ou mais parcelas, nós associamos de 2 em 2 números, separando com parênteses ou colchetes, aí depende de como você vê. Nós temos aqui 25 mais 76 e aqui 2 mais 46, 43. O que acontece? Fazendo essas separações, essas associativas, nós teremos parcelas ou somas parciais. Então, aqui é a primeira soma parcial, 101. Segunda soma parcial, virou uma segunda parcela, 45. Então, o que acontece aqui? O que acontece que somando esses dois,
nós temos o resultado da primeira conta que foi oferecida para a gente. Ah, mas se eu quiser juntar de 3? Pode. Não é muito legal, porque força mais o cérebro da gente a fazer cálculo mental. Mas aí você fazendo de 2 em 2 é o mais seguro, mais certo para você trabalhar. A terceira propriedade é o elemento neutro. Quem é o elemento neutro da adição? O elemento neutro da adição é o zero. Então aí você analisa assim, se eu tenho zero somado a qualquer número, vai dar um número. Se eu tenho zero tirado de qualquer número, eu também tenho o próprio número. Então você tem lá 25 mais 0 dá 25. 25 mais 0 mais 76 mais 2 mais 43, nós temos 146. Então são essas primeiras propriedades que nós temos aí, que nos ajudam bastante no trabalho, com relação a desenvolver cálculos rápidos e de maneira eficiente. E por último nós temos a anulação, ou o elemento simétrico. Isso trabalhado com a questão dos números inteiros. O que é o simétrico? É o número que tem o mesmo valor numérico absoluto, porém, ele está em posição contrária. Então isso quer dizer, eu tenho um positivo e tenho um negativo. Eu estou com R$25 positivo. Eu gasto os R$25. Então no bolso vai ficar quem? Zero. Anulei o que eu tinha no bolso. Aí eu tinha uma dívida de R$76. Paguei a dívida com R$76. Anulei a dívida. Então aí você tem essas propriedades que nos ajudam a entender esse trabalho com relação a essas situações com a adição, que é a primeira propriedade que nós temos aí. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Tranquilo? Tranquilo. Surgiu alguma dúvida, vocês falam. Não deixa passar, não. Tranquilo. E a operação subtração? A operação subtração, ela é a inversa da adição. Quando nós trabalhamos com os números inteiros, ela basicamente ela fica junto com a adição. Então, a adição e subtração se tornam uma coisa só. Por quê? Se tratando de números inteiros, então vai acontecer de eu trabalhar com um número que tenha sinais iguais ou um número que tenha sinais diferentes. Aí entra uma pequena regra da adição de sinais, que é diferente da regra de multiplicação. E aqui tem algumas propriedades posteriores aqui. Então, vamos trabalhar primeiro essa visão dela aqui primeiro. Chegando mais um aluno. E aqui nós vamos desenvolver com ele essa primeira etapa, que é a subtração. Aí eu vou parar a apresentação um pouco, vou trazer vocês aqui a lousa. Porque as regras de sinais com adição e subtração, e depois a de multiplicação, para a gente separar as duas, eu vou fazer aqui na lousa para vocês entenderem melhor como é que funciona. Tá? A operação subtração, ela é denominada diferença. Essa diferença é o resultado da subtração. Então, eu vou ter o minuendo, ou subtraindo, a diferença ou o resto, que é o que vai acontecer o quê? Se eu tenho um valor alto, tiro um valor baixo, me sobra um troco. Então, é o resto dessa subtração entre os dois termos. Aí nós temos, então, aqui, minuendo 76. Minuendo por quê? Porque eu estou tirando dele, estou diminuindo ele. Subtraindo 43. É o valor que eu estou tirando de 76. Qual é o resto? O que sobra? 33. Então, nesse caso, você tem lá, ele já colocou como diminuendo aqui, é o primeiro elemento, no caso 76, o diminuidor, que é o 43, e o resto da operação, que é o número 33, que se chama diferença ou resto. Então, quando fala assim, qual a diferença entre 76 e 43? Então, eu pego o maior, tiro o número menor, e vou fazer essa subtração.
E quais são as propriedades que nós temos na subtração? Aqui. Nós temos as propriedades. O elemento neutro, que o zero vai cair na mesma condição. 76 menos zero vai dar 76. 0 menos 43 continua sendo menos 43. 76 menos 43 menos zero. O zero não vai fazer efeito nenhum. Então você vai ter 33 de novo. Numa condição mais real, o zero não tem sinal. Por quê? Porque o zero é o início da contagem numérica. Ele só entra com o sinal aí negativo devido a um caso de subtração. Estamos trabalhando com a subtração. Fora isso, ele não tem sinal. E aí nós temos a anulação. O que é anular? É simplesmente trazer os dois números a zero, a origem da contagem numérica. Se eu tenho 76, tiro 76, fico com zero. É a mesma coisa que nós vimos na adição. 43 menos 43, nós temos zero. E aí, por fim, nós temos a distributividade, que também trabalha aqui nessa condição da subtração. O que eu vou distribuir aqui? Se adicionar-se ao diminuendo e ao diminuidor exatamente o mesmo valor, o resultado final não se altera. Então, se eu pegar aqui 76 somos 5, uma forma de tentar arredondar esse número. E também fazer a mesma coisa com o diminuidor, que é o 43. Se eu somo aí na primeira parcela, eu somo na segunda, para que não haja uma distorção da expressão total. Então, 76 mais 5, nós temos 81. 43 mais 5, nós temos 48. 81 menos 48, temos de novo o 33. Claro que aí foi somado 5 ao número. Mas se você quiser trabalhar com o número mais arredondado, soma 4 no 76, forma 80. Soma 4 no 43, você tem 47. 80 menos 47, você tem 33 também, de maneira mais absoluta, mais direta. E, por fim, a comutatividade e a associatividade não são propriedades aplicadas à subtração. Eu não posso fazer que a associativa seja perfeita e nem que a comutatividade aceite. Por quê? Se eu pegar 76 menos 43, é um resultado positivo. Se eu inverter, eu vou pegar 43 menos 76, o resultado fica negativo. Então, o que acontece? 76 menos 43, eu tenho 33. 43 menos 76, eu tenho menos 33. Então, ao invés de eu estar indo para a direita, estou indo para a esquerda. Ao invés de estar com o meu bolso carregado com troco, estarei com o meu bolso devendo alguma coisa. Então, essas duas não se enquadram na subtração. E aqui ele mostra também a questão de você fazer a associativa com relação a esses três elementos, que para a gente parecia uma parcela, mas não são parcelas. Você tem um minuendo, nesse caso diminuendo, o diminuidor. Esse livro ele veio com a linguagem de português de Portugal. Então ele está nessa condição dessa escrita. Se você pegar minuendo, o subtraindo e o resto são diferentes. Então ele vai dar uma condição errada no pensamento do trabalho com ele. Então por isso que essas duas não se encaixam nessa brincadeira. Até aqui tudo bem? Certo? Sim. Eu vou parar um pouquinho de apresentar. Eu vou trazer vocês aqui na lousa. Deixa eu ver se eu me lembro como é que faz isso. Vou trazer aqui. Quer pôr, tipo, na tela Não. do tipo, direto. Word. Bom, vamos ver se eu consigo
Se vocês conseguem ver aqui a lousa aqui, direitinho. Quando nós falamos dessas três condições, então nós temos ali, nessa condição, as regras da adição. Nós entramos com a relação adição-subtração, porque quando se envolve com os números inteiros, o que acontece? Eu não estou trabalhando com uma só condição. Estou trabalhando com duas, uma só. Quando vai acontecer a adição? Quando eu tiver dois números com o mesmo sinal. Quando vai ter a subtração? Quando os sinais forem diferentes. Então, na condição, para eu entender como é que funciona essa regra de sinais, vamos pegar aqui 4 números. Ou melhor, 4 posições com os mesmos dois números na suposta adição. Como é que eu vou fazer essa condição? Para a gente separar as regras de sinais da adição e da multiplicação, primeiro, esse sinal fora entre os parênteses é a operação. Então, ao invés de você trabalhar com ele menos 7 mais 8, você lê com. Então, você vai fazer uma junção desses elementos. Mas como é que eu vou trabalhar aqui? Quando os sinais são iguais, mais 7 com mais 8. Então, os sinais iguais, eu conservo o sinal. Estou juntando esses dois aqui para mim. Estou recebendo esse dinheiro. Então, sinais iguais, conservo o sinal. Menos 7 com menos 8. Sinais iguais, conservo o sinal. Então, você vê que aqui eu estou juntando e aqui estou comprando dois produtos. Os dois produtos vão sair do meu bolso, o valor deles. O que vai acontecer aqui? No primeiro, estou juntando para mim. Então, eu vou ter a soma 15. Os dois, menos 7 e menos 8, estou tirando. Então, fica menos 15. Nos sinais iguais, faz esse processo. Quando os sinais são diferentes, eu analiso a proposta dos números inteiros. Eu tenho 7 positivo, tenho 8 negativo. Qual é o valor maior aqui? Absoluto. O 8. Então, o que eu pego? Pego o número maior e faço subtração do número menor. 8 menos 7 dá 1. E aí, o que acontece aqui? Com o maior número, eu pego o sinal dele e coloco na resposta. Então, eu vou ter como menos 1. E se acontecer a segunda situação? Eu tenho menos 7 mais 8. Da mesma maneira, pega-se um número maior, subtrai o número menor. 8 menos 7 dá 1. Aí eu olho o sinal dele. Sinal do maior número é mais. Então vai ficar mais 1. Então essa é a regra de sinais da adição. Que você percebe a presença da adição quando eu tenho sinais iguais. Sinais iguais positivos, sinais iguais negativos. Então aqui conserva o sinal e faz a soma das parcelas. Quando os sinais são diferentes, o maior número subtrai o menor número e conserva o sinal do maior número, sempre nesse processo. Essa é a regra de sinais da adição, juntamente com a subtração. Já no caso de eu trabalhar com as regras de sinais
da multiplicação e divisão. O que acontece nessa situação é, eu vou pegar aqui os outros valores, quaisquer, aqui 5, e aqui menos 3. No caso da multiplicação, nós temos o quê? Mais 5 vezes mais 3. Então, para não ficar fazendo esse trabalho dessa leitura, que acaba confundindo qual é o real valor ali, deixa eu admitir mais um aqui. O que acontece nessa condição, então? Eu li ali com adição e subtração. Aqui eu vou ler por. Na multiplicação e na divisão, eu tenho essa outra palavrinha aqui que já indica melhor a brincadeira. Mais por mais, menos por menos, mais por menos e menos por menos, menos por mais. Então, nessa condição, eu colocando essa palavra, eu já sei que é multiplicação ou divisão. Sendo assim, eu já tenho a regra de sinais da multiplicação, que é diferente da adição. Qual a diferença entre eles aqui? Vamos ver agora. Quando eu tenho sinais iguais na multiplicação, então mais por mais, ficamos com o resultado positivo. Menos por menos, ficamos com o resultado também positivo. Agora, mais por menos. Diferente dali, que a gente depende do número maior, aqui o menos já diz o seguinte para o mais. Você fica quieto aí, que quem vai para a resposta sou eu. Então, eles já não deixam mais pensar. Então, o menos já tira o mais da jogada. Então, mais por menos, quem manda é o menos. E não importa se ele é do número maior ou do número menor. Essa é a diferença que nós temos entre essas duas regras de sinais. Então, a regra de sinais da adição e subtração depende do número maior. Na regra de sinais da multiplicação ou da divisão, é o sinal quem manda. Sinais diferentes, quem manda é o menos. E aí nós vamos fazer o quê? Só multiplicar os resultados aqui. Então, nós temos 5 vezes 3, 15. Menos 5 vezes menos 3, dá 15 positivo também. Aqui, o menos já foi para a resposta. Temos sempre o valor 15. Só que a diferença está onde? Sinais iguais, dá mais. Sinais diferentes, dá menos. Menos é quem manda na brincadeira. Até aqui tudo bem? Recordar uma coisinha interessante? Ok? Ok. E aqui, então, nós temos essas duas condições. E nós temos a questão daquelas propriedades, da adição e da subtração. Beleza. Mas e aqui? Como é que eu vou encaixar essas regras de sinais naquelas propriedades? Aí nós vamos ver isso com mais calma daqui a pouquinho. O que nós temos, então, questão das propriedades? Se eu tiver como aqueles exemplos que nós vimos lá. Tá assistindo a aula prestando atenção? Faltam 10 minutinhos. Daqui a pouco eu tenho que abrir de novo a outra sala. Ele costuma fechar de 40 em 40 minutos. Se eu pegar, por exemplo, lá, uma situação seguinte. 13 menos 5, ou mais 5, mais 9,
mais 7, mais 15. Então, utilizando aquelas propriedades. A primeira, a ordem das parcelas não altera a soma. A segunda, que é trabalhar com associação. Então, já que a ordem das parcelas não altera a soma, eu vou buscar os números que me dão um múltiplo de 10. Quem são os números da múltiplo de 10? 5 e o 15. Depois, o 7 e o 13. Como os sinais são iguais, tá ok, vai ficar tranquilo. Como é que vai ficar essa brincadeirinha aqui? Como é que vai ficar essa coisinha aqui? Então, eu vou ter 13 mais 7, 5 mais 15 e o 9 vai ficar de fora. Então, fazendo a associativa, 13 mais 7, mais 5 mais 15, mais 9. Fazendo as somas parciais, 13 mais 7, temos 20, mais 5 mais 15, temos 20, e mais 9. O que a gente obteve aqui? De 1, 2, 3, 4, 5 parcelas, fechamos em apenas 3 parcelas. Dá para fazer a conta rápida agora, porque associando esses dois, nós temos 40 mais 9. Basicamente, você usou a associativa uma vez e duas vezes. 40 mais 9, 49. Então, você utilizou aqui as propriedades da adição, as duas iniciais aí, associatividade e comutatividade. Vamos falar uma palavra mais fácil das duas. Associativa e comutativa. A ordem das parcelas não altera a soma, e associando de 2 em 2, você tem somas parciais. Se tornam novas parcelas. 13 mais 7 se tornou a parcela 20. 5 mais 15, a nova parcela 20. E o 9, que já era a parcela anterior, continuou. Até você fechar a conta e obter 49. Tudo bem? Professor, eu tenho só uma dúvida que eu acabei não pegando aqui. Quando você falou da soma do 13 mais o 7, por que você associou os dois mesmo? Eu entendi que o 5 e o 15 é múltiplo de 10. E o 13 mais o 7? O 13 e o 7 também, porque vai dar múltiplo de 10. Múltiplo de 10. Então, quando você pega aqui o 13 mais 7, eu vou ter o número que é múltiplo de 10, que no caso é o 20. 10 vezes 2 são 20. A mesma coisa acontece com o 5 e com o 15. Eu tenho 5 mais 15, também deu 20. Aqui foi uma coincidência. Mas pode acontecer de eu ter, por exemplo, 15 com 15, ou 15 com 45. Então, somando esses números, eu tenho um número múltiplo de 10. Porque eu tendo zero aqui, esse zero eu posso até desconsiderar em algumas situações. Como 9 é uma unidade, é um valor unitário, então ele vai somar com esses zeros. 9 com 0 com 0, o que acontece? O zero é elemento neutro da adição, 9 mais 0 vai continuar 9, mais 0 continua 9. Aí eu vou pegar as partes que representam as dezenas. 2 mais 2, 4. Então fica mais fácil de você visualizar nesse projeto, nesse trabalho todo. Tá bom? Beleza. Mais fácil assim. Então, você fazendo essas duas propriedades de uma vez só, você já identifica com mais facilidade o cálculo mental. Já ajuda mais rápido o cálculo mental. Que no caso você já associou, obteve os números múltiplos de 10, fez duas novas parcelas, soma essas duas novas parcelas, aí você soma com 9 e fecha a conta. Fica em 49. Tá bom? Clareou? Beleza. Bom, a aula está sendo gravada. Depois eu vou ver se eu não faço muita edição para vocês poderem ter essa aula mais rápido. Tá bom? Tá bom. Aqui. Entrar o Diogo aí. Posso apagar a primeira parte aqui? Pode? Eu vou tirar aqui a primeira parte.
Mas se você fala assim, bom, na adição lá, você mostrou que tem anulação e na subtração também. Mas como é que isso eu posso ver? Como é que isso acontece na realidade? Na real, isso pela matemática, considerando uma reta numérica, você tem o zero como origem da contagem numérica. Essa origem nós temos números à direita e nós temos números à esquerda. A partir do momento que nós vimos isso lá no 7º ano, a antiga nossa 6ª série, nós vimos a criação do conjunto dos números inteiros, nosso conjunto Z. Então você tem números positivos e tem números negativos. Então o que que acontece? Aqui vamos dizer que eu tenho menos 3 e aqui eu tenho mais 3. Para eu chegar a zero, o que que eu tenho que fazer ali com menos 3? Eu somo 3 para chegar a zero. Então, olha o que acontece. Eu pego o valor 3 aqui e somo ali. E para eu fazer o contrário aqui, para eu fazer esse mais 3 chegar a zero. Então, eu pego ele e tiro 3. Então, os dois são chamados de simétricos. Simétricos quer dizer, são iguais na forma, diferentes no sinal. Juntando os dois, dá aquele procedimento que foi falado de anulação. Menos 3 com mais 3 vai acontecer o quê? Não vai ter mais zero, nem menos zero. Vai ter apenas zero. Vai anular. Agora, se eu inverter mais 3 com menos 3. É a mesma coisa. Então, esse menos 3 com 3. Zerou. Esse 3 positivo com 3 negativo. Zerou. Então, você fez a anulação. É desse propósito aqui que você identifica que a adição está junto com a subtração. As duas se tornaram uma coisa só. Praticamente é isso. Na soma de dois números inteiros, se eu tiver sinais diferentes, entra a subtração. Aí entra lá o minuendo, o subtraendo e o resto ou diferença. Normalmente nós falamos a subtração como a diferença entre dois números. Então a diferença entre menos 3 e mais 3, quem é? O zero. A diferença entre mais 3 e menos 3 também é o zero. Então você tem essas duas situações colocadas como subtração. Minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Mas se você pensar em outros dois números quaisquer, como é que vai funcionar? Da mesma forma. Então aqui eu vou pegar, apagar aqui. Eu vou colocar outros dois números aqui para a gente avaliar essas duas situações. Pensar assim. Eu tenho lá mais 100. Você tem mais 100 e menos 15. Aí você fala, caramba, como é que eu vou fazer isso? Olha os sinais. Olha o que tem aqui no meio. Então eu leio com. Mais 100 com menos 15. Sinais diferentes. O maior tira o número